Isaías 55, verso de número 6. Quantos acharam, pode dizer amém. Diz assim: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o perverso seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que Deus vai se compadecer dele. Volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Você pode glorificar o Senhor nesta noite? Irmão, é uma palavra que ao longo desses 32 anos que estou aí servindo ao Senhor, já tive algumas oportunidades de falar dentro desse texto, mas a palavra de Deus, ela não se renova, porque quando fala que ela se renova, nós estamos falando que ela envelhece. Eu envelheço. Um dia desse eu estava um rapaz de 18 anos, já estou com 57 anos de idade, não cresci. Mas a palavra de Deus, ela nos renova através de cada exposição. Durante esse período de 6 dias, acredito eu que todos que irão passar aqui neste altar estarão fazendo uso desse mesmo texto. Mas dentro de cada mensagem vai ter algo em especial, algo novo. Se você colocasse aqui durante esses 363 dias, porque já passaram 2 dias, cada pregador para ministrar dentro desse texto, você iria ouvir mensagem, queria ficar, mas onde que este irmão encontrou tanto negócio dentro desse texto que eu já passei 50 vezes e nunca. No dia que eu vi um camarada abrir na Bíblia, entre o Velho Testamento e o Novo, que tem aquela página branca, ele falou: quero pregar dentro dessa página. Eu falei: não, tomou Revoltril, não é possível. O camarada pregar dentro desta folha branca. Ele pregou o seguinte tema: o silêncio de Deus. Eu falei: não falta mais nada. Foi reduzido para 6 dias, né? O Grêmio já estava aí viciado em 12. Vai ter que se contentar com 6. Eu lembro que uma certa feita eu fui convidado para ministrar na cidade por nome Valência do Piauí. Eita, irmão, cidade quente. Mais quente do que a capital Teresina. Mas só que o tema era lá, João capítulo 10, versículo de número 9, eu sou a porta. E eu iria ministrar, na minha mente, eu ia ministrar somente o primeiro dia. Eu preparei uma mensagem para o primeiro dia. E quando eu cheguei em Valência, o pastor presidente daquela Assembleia de Deus falou bem assim: olha, você será o único pregador do final de semana. E eu falei: e agora? Eu preparei um texto para um dia. Se eu gastar tudo na noite, vou ter que orar pelos irmãos 2 dias. Eu estava sentado no altar e comecei a falar com o nosso melhor amigo Espírito Santo. Espírito Santo, o que irei falar ao decorrer de 3 dias, dentro desse tema, que parece um tema tão pequeno? O Espírito de Deus falou bem assim comigo: espera que eu vou ministrar o teu coração, por onde você vai começar. Ele pegou, me levou dentro de uma casa e me fez uma pergunta: quantas portas há nesta casa? Eu comecei a contar. Primeiro tem a porta principal que dá acesso ao interior da casa. Ao chegar no interior da casa, você terá acesso à porta do quarto, à porta do banheiro, a porta que dará acesso ao quintal da casa. Então o Espírito Santo falou para mim bem assim: você prega nesse primeiro dia sobre a porta principal, que sou eu, que aquele que passar por mim vão se deparar com a porta da cura,
a porta da libertação, a porta da transformação, a porta da restauração. Irmão, preguei 3 dias, ainda tinha porta, irmão, para ser aberta. Ou seja, os mensageiros que estarão passando aqui, irmão, cada um estará ali conduzido por uma porta, mas a porta principal já está aberta. Você pode glorificar o Senhor? Irmãos, eu não poderia iniciar o meu sermão nesta noite sem falar daquilo que chamamos de pano de fundo. A nação de Israel, ela surgiu através de um casal. E não era um casal de jovem, igual a Pamela, igual o grandão aí, não. Era um casal que a mulher tinha 89, a mulher tinha, o homem tinha 99, e com um agravante, irmão, a mulher era estéril. E alguém olha e fala bem assim, 99 anos o homem, 89 anos a mulher, e a mulher estéril, é possível dar alguma coisa daí, irmão? A própria Sara questionou, lá no livro de Gênesis, capítulo 14, quando aqueles 3 varões desceram para executar um juiz em Sodoma, e um era o próprio anjo do Senhor. Quando o anjo olha para Abraão com 99 anos e falou, ao tempo determinado, eu voltarei e lhe darei um filho. Sara estava atrás da tenda, até eu ia rir, irmão, um filho com 89 anos estéril. Aquele anjo chama Sara e faz uma pergunta, em Gênesis capítulo 18, versículo 14, porventura, haveria alguma coisa demasiadamente impossível ao Senhor? Ao tempo determinado, eu lhe darei um filho. Sara já saiu de trás daquela tenda, desejando comer, irmão, queijo feito de leite de cabra. Haveria alguma coisa demasiadamente impossível ao Senhor? Irmão, eu sou um camarada apaixonado pela Bíblia, pelo Velho Testamento, a história de Israel, a história dos patriarcas. Eu viajo, irmão. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver o Deus eterno, o Deus que Naum falou, pastor, que as nuvens são poeira dos seus pés, que Ele fez um caminho na tormenta e na tempestade, o Deus que não pede conselho, o Deus do Salmo 24, do Senhor o céu, a terra, o mundo, a sua plenitude deles que nele habita. O Deus do Salmo 19, o céu manifesta a glória do Senhor, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O Deus de Isaías 43, 13, eu sou apaixonado por esse texto, Alad. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu. Irmão, essa interrogação até hoje está aí. Quem? Quem impedirá? Então a notícia é boa para você. Quem quer essa notícia? Quem quer saber? Deus não vai agir na tua causa. Deus já está agindo há muito tempo. A gente que não está me entendendo nada. Da gente ver, irmão, esse Deus que poderia muito bem, quer saber de uma coisa? Eu sou um Deus, eu mando no céu, mando na terra, mando no inferno. Porque tem alguém por aí que fala, irmão, Jesus tomou a chave da morte do inferno. Onde é que está escrito isso? Ele nunca tomou. Está nas minhas mãos, sempre esteve na mão dele. A chave da morte do inferno tomou. Esse Deus levanta homens para auxiliá-los. Tem o hino do cantor Hervêncio, o nome do hino é Parceria. Dentro desta letra deste hino, este cantor por nome Hervêncio,
ele vai falando das parcerias que Deus ele vem fazendo ao longo da história com o homem. Com Noé, Abraão, Moisés, ele vem viajando com as parcerias até chegar no Novo Testamento. Mas quando chegamos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver a liderança que Deus levantou para o seu povo. Até 1 Samuel, havia uma liderança que era tão somente, irmão, profetas e sacerdotes. Depois de Samuel, Deus levanta profeta, sacerdote, rei. Era como fosse um tripé. Cada um tinha uma função em relação à responsabilidade de Deus com Israel. O rei era aquele que tinha responsabilidade administrativa, e alguns tinham até uma responsabilidade espiritual sobre o povo. O sacerdote era aquele que Deus levantou para trabalhar no tabernáculo. Era aquele que pegava, representava o povo perante ele, que oferecia sacrifício pelo povo e por ele mesmo. Mas tinha os profetas. Quem eram os profetas? Os profetas eram o porta-voz oficial de Deus. Segundo o Talmud, Deus levantou 48 profetas e 7 profetisas. O que o profeta fazia? O profeta era aquele que trazia a mensagem, a vontade do coração de Deus e canalizava para o seu povo. E nós vamos ver, irmãos, que Isaías foi um desses profetas. Irmão, o profeta Isaías, é interessante, o livro do profeta Isaías, a Bíblia é composta, Grêmio, de 66 livros. O livro do profeta Isaías é conhecido como a mini Bíblia, 66 capítulos. Os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías fala acerca de juízo, mas os outros falam acerca de restauração. Quem era o profeta Isaías? Eu fiz algumas anotações aqui. Olha só que coisa linda, irmão. O profeta Isaías, ele teve um ministério de 40 anos. Ele profetizou no reinado do rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Olha só, o nome de Isaías, o seu significado era: Deus é salvação. Ele viveu no século 8 antes de Cristo. Olha que coisa linda, irmão. Ele profetizou sobre Judá e Jerusalém. Para você entender um pouquinho, vou trazer você aqui. Primeiro rei de Israel, Saul. Repete comigo, Saul. Saul reinou 40 anos. Repete comigo, Saul reinou 40 anos. Segundo rei de Israel, Davi reinou 40 anos. Terceiro rei de Israel, filho de Davi, Salomão, reinou 40 anos. Daí você pega em 1 Reis, pastor César, capítulo 11 e capítulo 12. Através das alianças que o terceiro rei de Israel fez, Saul ou Salomão, Deus olha e fala assim: eu vou dividir o meu povo. Eu vou rasgar as 12 tribos no meio. Daí Deus resolve dividir as 12 tribos. 10 tribos para um lado, reino do norte. 2 tribos para o outro, reino do sul. Repete comigo, reino do sul, reino do norte. Reino do sul, tendo por capital Jerusalém.
Reino do Norte, tendo por capital Samaria. Tanto o Reino do Sul, que era composto de Judá e Benjamim, tiveram 20 reis. Reino do Norte, 10 tribos também tiveram 20 reis. E dentro desses dois reinados, Reino do Sul e Reino do Norte, Deus suscita profeta. Teve alguns que só profetizou para o Reino do Norte, outros para o Reino do Sul. Jeremias, Abacuque, Jeremias são um dos profetas que profetizaram para o Reino do Sul. É interessante, o profeta Jeremias profetizou muito acerca do cativeiro, que Deus ia suscitar um reino que ia subjugá-lo, levá-lo para o cativeiro. Isaías também profetizou. Abacuque, quando ficou sabendo que vinha os caldeus para subjugar o reino do sul e levar para a Babilônia, Abacuque olha para o céu e fala: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Ele temeu pelo juízo que estava vindo sobre Judá e Jerusalém. Ele olha para a nação de Judá e faz um pedido: Senhor, ouvi, estou temendo, mas eu faço a seguinte oração: aviva, ó Senhor, teu povo Judá. Se fosse hoje, ele ia falar: aviva a igreja do Cruzeiro do Sul. A palavra avivar quer dizer acordar, despertar e tornar vivo. Ele estava vivendo um momento auge, politicamente, financeiramente falando, mas por ele estava, irmãos, tão insensível, que eles estavam distante de Deus, irmãos. É mais uma prova que nem sempre que eu estiver bem financeiramente, eu estou bem com Deus. Estar bem financeiramente não é uma aprovação de Deus. Uma aprovação de Deus é você está em relacionamento com o Espírito Santo. Olha só, e o profeta Isaías, ele profetizou, irmãos. Ele é conhecido na Bíblia Sagrada, sabe como? O profeta messiânico. Por que o profeta messiânico? Foram os profetas que mais falaram acerca da restauração, não só de Israel, mas de toda a humanidade. Quando ele foi impactado no capítulo 6, quando Deus resolve entrar e abatê-lo, tirando Uzias do cenário, que ele entra dentro do templo, ele fala assim: no ano, se eu fosse substituir essa palavra, ia colocar: no ano da minha perca, eu tive que perder alguma coisa para ter um encontro com Deus. Enquanto eu não perdi, eu não consegui encontrar com Deus. Você está disposto a perder algumas coisas para ter esse encontro com Deus? Ou você tão somente só está disposto a conquistar? Vamos cair na realidade, irmãos. Nós estamos vivendo uma geração que é de assustar. Uma geração, se você mora num barraco de aluguel, você vai ser dono de uma imobiliária. Não estou falando com o senhor não, eu sei que você trabalha na imobiliária, pode vender seus apartamentos. Uma geração se anda a pé, tem que ser dono de uma concessionária. Uma geração que é como uma varinha de condão na mão. Deus te colocou por cauda e não por cabeça. Emprestarás e não tomará emprestado. Irmão, quem já tomou emprestado, levante a mão aí. Tem alguém que deve aí? Tu até tentou, né, na Mega Sena, mas Deus falou: não vou dar, senão ela vai mudar do Cruzeiro do Sul.
nem jogo, porque se Deus me der saber o que eu ia mudar, eu prefiro ficar quietinho. No ano que morreu o rei Uzias, ele entrou dentro daquele templo. Ele já era profeta. Deus já tinha uma obra para realizar através da sua vida. Repete comigo: Deus trabalha por mim, através de mim e em mim. Deus já vinha trabalhando na vida do profeta Isaías desde antes dele nascer, como diz o Salmo 139. Da mesma forma, Deus ele vem trabalhando na sua vida até essa data de hoje. Tem 57 anos que Deus vem trabalhando na minha vida. Eu não tinha nem sido formado, eu já estava me vendo aqui no Cruzeiro do Sul. Mas Deus olha para o profeta Isaías, e fala bem assim: a obra que eu tenho com ele é mais extensa do que a visão dele pode alcançar. Entrou, permitiu uma dor. Quando ele entra, no ano da minha perca, eu vi. O que é que ele viu, irmão? O Senhor assentado num alto e sublime templo. Eu vou abrir aqui um parênteses, já fechando. A preocupação tanto do pastor César como do pastor mais antigo, não somos velhos, né? Pastor Daniel. De uma geração que realmente possa conhecer, não Deus na sua totalidade, que jamais teremos condição de conhecer Deus na sua totalidade, mas uma geração que é apaixonada por Deus, uma geração que não precisa de um projetando para se encher do Espírito Santo, uma geração que não precisa vir o pastor Ivanildo, não precisa vir o pastor César, nem o pastor Joconias, para colocar a mão na tua cabeça. E como diz por aí, até antibíblico, transferência de unção. Né? Porque tem um negócio por aí, transferência de unção. Trisca nele. É como se fosse aquele negócio mais. Irmão, isso é um negócio meio. E quando ele recebeu o chamado, a primeira coisa que ele fez, olhou para a sua fragilidade humana. Ele olhou para as suas limitações. É como Deus pegou, fez ele engolir um espelho e falou bem assim: por fora você é isso aí para eles. Eles veem você por fora, mas para mim você é isso aqui. Aí foi como Deus pegar a mão, enfiar ele dentro da boca dele, se virar do lado do avesso e mostrar o interior dele. A primeira coisa que ele fez foi ficar constrangido, porque a presença verdadeira do Espírito de Deus na nossa vida, ele nos constrange ao ponto de nós olhar e falar: meu Deus, como tu tem paciência comigo, como eu sou pecador. Ao longo desses meus 32 anos servindo a Deus, eu cheguei na seguinte conclusão: quanto mais nos aproximamos dele, mais vamos ver as nossas imperfeições. Quando tu vê esses camarada por aí arrotando santidade, irmão, é nada. Quem está perto de Jesus, irmão, é o que ele falou lá no livro de Mateus: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Tem muita gente aprendendo de outra fonte, mas quem aprende com Jesus, irmão, aprende a ser manso e humilde, apesar que algumas vezes é necessário puxar a espada, cortar a orelha de alguém. Olha só que coisa interessante, esse profeta, estou dando essa volta, é só introdução, tá bom? Dando essa volta todinha. Esse profeta foi um profeta que no capítulo 6, olha que capítulo 9, versículo 6, ele olhou e falou: um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, olhando para Jesus, e o seu nome será maravilhoso,
Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele teve o privilégio de deslumbrar, quase 700 anos antes de Jesus estar na cruz. Ele viu Jesus até na sepultura que ele iria ser sepultado, porque a sepultura que Jesus foi sepultado foi cedido por José de Arimateia. Daí Jesus, olha só, Isaías veio lá no túmulo de José de Arimateia. E Isaías fala assim acerca de Jesus: olhávamos para ele, beleza nenhuma havia nele para que desejássemos. Era como a raiz numa terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Você pode ficar comigo em mais 20 minutos? Você pode ficar comigo mais 20 minutos? Daí que os irmãos escolhem o capítulo 55, Grêmio. O que é que eu aprendo neste livro, no capítulo 55? Olha só, o que podemos aprender nesse capítulo 5? Primeiro, é um convite para um relacionamento. Quando pegamos esse Deus, mesmo homem caído lá no Éden, que Deus poderia muito bem pegar o homem lá, que vacilou com ele lá no Éden, e falar bem assim: ó, eu sou Deus, está aqui Adão e Eva, ó, eu construo outro homem, faço outro homem conforme eu quero. Mas mesmo esse homem caído, Deus todo dia se apresentava a ele no final da tarde. Deus viu que eles tinham vacilado. Deus se apresenta naquela tarde mais uma vez, com seu olhar penetrante, olha para o jardim, viu que Adão estava se esquivando, não tinha mais aquele prazer que ele tinha de estar na presença do Senhor. Eu lembrei agora de uma irmã, ela foi dirigente de ciclo de oração, uma mulher de Deus. Ela disse que ela deu uma desviada muito grande. E um dia ela estava lá na Asa Sul, e quem ia estar lá na Baleia, na W5, Catedral das Assembleias de Deus, a Baleia, era David Promuchu. David Promuchu é pastor da maior igreja da Coreia do Sul. Ele estava pregando, e essa irmã desviada, a irmã convidou ela com muito, não vou. Até que resolveu ir. Quando ela chegou à Baleia ali na W5, estava abarrotada de gente. Quando ela chegou lá na frente, não tinha como entrar. A glória estava tão grande dentro daquela baleia na W5, que ele olhou e começou a ver os paralíticos se levantar. Começou a ver alguém falando: ele está falando, ele está enxergando. Ela, irmão, ela ficou com tanto temor que ela saiu correndo da W3 Sul. Deus vai me matar, Deus vai me matar. O temor de Deus tomou de conta da alma daquela mulher. A verdadeira presença de Deus, irmão, ela causa isso em você. A não ser que já está cauterizado aí. Se cauterizou, não sente mais nada. Primeiro, é um convite para um relacionamento. Olha o que Deus chamou a nação de Israel no capítulo 1, versículo 3. Olha que coisa pesada. Deus olha para Israel e fala bem assim: ó, o boi conhece o seu dono, o jumento o seu possuidor, mas meu povo não me conhece. Irmão, não foi Ivanildo não, tá bom? Não quero me bater depois não, foi Deus. Deus falou bem assim: esse povo que me honra com os lábios, mas o coração está longe, é pior do que um jumento e um boi. Porque um boi conhece seu dono, o jumento seu possuidor, mas meu povo não me conhece. Olha que coisa tremenda, irmão. Você pega o livro de Juízes,
A promessa feita a Abraão já tinha sido cumprida. A terra que manava leite e mel. As tribos já estavam cada um com a sua parte dentro da terra prometida. Era o lugar, pastor César, deles desfrutarem da promessa feita lá por seu antepassado, por Abraão, Isaac e Jacó. Era um momento de júbilo. Eles passaram subjugados aproximadamente 340 anos. O livro de Juízes relata quase 340 anos dentro da terra que era deles, subjugado pelos outros povos. Por quê? Você pega Juízes capítulo 2, versículo 10. Está escrito assim: e levantou-se uma geração após aquela, que não conhecia a Deus, e nem a obra que Deus efetuara. Vamos ser sinceros com nós mesmos. Eu lembro que há 15 anos atrás eu fui ministrar, e o tema, até hoje eu lembro, era Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando eu estava em cima daquele altar, o Espírito Santo falou comigo igual falou com Amós: o meu povo tem me roubado. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falou: quem é isso aí? Daí Deus falou novamente: o meu povo tem me roubado. Eu perguntei igual a Amós: em quê? E Deus respondeu para mim: no dízimo do tempo. No dízimo do tempo. E muitas das vezes Deus ainda opera no nosso meio porque Ele é misericordioso. A maioria de nós não estamos conseguindo mais orar 10 minutos. Eu não quero introduzir coisa nova não, hoje eu sou deusiano, entenda. Foi cortado o cordão umbilical de lá. Mas ainda sou de uma geração que chegava no culto, tinha que orar pelo menos 10 minutos. Na realidade já vinha de casa, cantando o hino 469, quando angelical trombeta, estrungir. Quando passava do portal para dentro, irmão, o arraial estava debaixo de brasa. Irmão, nós temos que distinguir o que é manipulação humana, o que é a verdadeira presença. A manipulação humana, ela é momentânea. A massa é manipulável, mas eu não tenho o direito de manipulá-la. Você está entendendo? Você sabia que Deus ele tem algo ainda muito grande para fazer antes do arrebatamento? Eu ainda louvo ao Senhor. Eu sempre falo que Deus ele possa nos esconder debaixo da misericórdia dele. O que nós sentimos aqui, irmão, em muitos lugares fora, eles lutam para sentir no Congresso. E aqui é comum no nosso meio. É sério, irmão. Tem lugar que eu passo por aí, quando eu chego em casa, a Fátima sempre perguntou: filho, como é que foi? Eu falei: nem pergunte. Eu chego em casa, parece que eu estava dentro de um campo de batalha, parece que eu fui para o culto, apanhei de pau. Tem tudo. Certa feita eu fui numa igreja no Lago Norte, não estou falando aquilo, no Lago Norte. Só o lustre daquela igreja dava para nós construir a sede, 3 andares. Sério, irmão. Um negócio assim, anormal. Quando eu sentei na cadeira, eu falei: vou dormir. Parece que tinha até negócio de massagear, né? Para vocês terem uma ideia, no final, na cantina, era 0,800, só tinha Coca-Cola com pão e picanha. Para ter uma ideia. Eu tomei posse, é claro. Falei: não sei se eu vou voltar mais. Tinha tudo isso, mas faltava o que ainda o Cruzeiro do Sul tem: a presença dos céus.
igreja que tem o ouro e tem a prata, mas não tem mais o levanta e anda. É melhor perder o ouro e a prata, mas ter o levanta e anda no nosso meio. Andai. É um convite ao relacionamento. Primeiro, um relacionamento requer renunciar. Não tem como dentro do relacionamento senão renunciarmos. E renunciar é aquilo que eu mais quero. Aquilo que não tem importância para mim, não é renúncia. É igual jejuar. Ah, irmão, vou ver jejuar hoje. Só tem algo em casa. Aí não é jejum, irmão. Aí está passando na prova. Jejum é quando você abre a tua geladeira, tem que segurar assim para o negócio não cair no chão. Eita, o negócio, o celeiro está abarrotado. Jejum quando passa assim na cozinha. Parece que as panelas estão falando com você. Vem para cá, vem. Jejum é aquilo que a gente mais quer. Eu cheguei nessa seguinte conclusão: negar a nós mesmos dói. Dói. Espalha não. Na hora que me dá vontade, você fala, vou cair para dentro. Não tem? Daí tu lembra do céu. Não. Não posso. Sabe o que acontece? Está sendo pregado uma cruz que não tem a renúncia. Um evangelho que não tem renúncia nem cruz. Não tem renúncia. Você só está aqui nesta noite, sabe por quê? Porque você renunciou. Depois do estrago que você fez, Natal, Réveillon, tanto que você comeu, hoje ainda você está igual aquela sucuri fazendo digestão. Poderia muito bem estar em casa, mas falou, eu vou no culto. Você renunciou a você mesmo. Olhe para mim. Enquanto eu estiver nesta terra, quem crê que Jesus liberta o homem de tudo? Quem crê? Liberta nada, irmão. Onde é que tu leu isso? Seria fácil. Quer aceitar Jesus, Vanildo? Amém. Seja liberto de tudo. Eu já andava assim, ó. Tem área na minha vida, talvez não seja na mesma área da tua vida. Eu conheço um irmão que ele desviou por causa de um videogame. Tem área na minha vida que é da mesma área do grandão. Tem área na minha vida que é na área do Alad. A gente olha e fala bem assim, eu estou com vontade, mas a gente lembra do céu. Não faço. Não faço. Ou vai me dizer que não, vai dizer que você é 24 horas falando língua estranha e acordando profetizando que nada vaso, nada. Tem dia, irmão, vamos ser sinceros. Se o espelho soubesse falar, quando você entrasse na frente dele dia de manhã, ele ia falar bem assim, ó, cuidado, hein, desviado hoje, hein? Requer renúncia. Segundo, requer tempo. Irmão, nós temos tempo para tudo, pastor César. Eu duvido, irmão. Não sei se eu posso escrever duvido com D maiúsculo. Você chega em casa, você vai chegar, já vai dormindo logo. Requer tempo. Dedicação de tempo. Eu estava conversando com uma moça essa semana, eu falei, moça, qual é o teu desejo em relação à obra? Eu tenho vontade de pregar. Eu falei, está lendo a Bíblia? Está orando? Está jejuando? Então está difícil ser pregadora. Requer tempo.
O pai tem tempo para o filho. O filho tem tempo para o pai. O funcionário tem tempo para o seu patrão. O patrão tem tempo, mas é o que Deus falou para Malaquias. Cadê a minha honra? Cadê a minha honra? Irmão, nós chegamos na seguinte conclusão dentro desse texto. Como estamos distantes. Terceiro, isso aqui vai apertar a gente só um pouquinho, tá? Mas daqui a pouco vai ficar tranquilo, tá? Fique em paz. Sinceridade. Sinceridade. Quando eu estava vendo sobre sinceridade, pastor, eu fui, sabe aonde? Quando Isaías mandou, Deus mandou Isaías lá no rei Ezequias, falei que ele ia morrer. Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque, talvez fosse a maioria de nós, ia falar bem assim, Jesus, eu pequei mesmo, tem misericórdia de mim, eu vou direitinho hoje lá para a Lagoa de Fogo. Mas o rei Ezequias colocou a cabeça na parede, Pamela, e ele começa a orar. E dentro desta oração, tocou o coração de Deus tão profundo, não que Ezequias jogou na cara de Deus, mas o que Ezequias fala? Senhor, tu sabe que durante esse período, eu andei perante o Senhor com fidelidade. Senhor, eu andei perante o Senhor com integridade. Senhor, eu andei perante o Senhor fazendo o que era reto aos teus olhos. Era um homem fiel, íntegro, e fazia o que era reto. Irmão, isso aí mexeu tanto com o coração de Deus. Quando Isaías chega no pátio, o Deus fala com Isaías: Isaías, volta e fala para Ezequias que eu acrescento mais 15 anos de vida. O próprio Deus testemunhou acerca do patriarca Jó. Jó quietinho dele. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, muitos empregados. Estava lá na dele, irmão. Crente. E tinha um ser observando ele como esse ser nos observa. E nós somos observados por Deus, pelos demônios e pelo homem. Perante esses três, quando nós carregamos nosso testemunho: Deus, demônio e homens. Deus olha e fala bem assim tem visto o meu servo Jó? Deus poderia muito bem ter visto meu servo Jó? Tem 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Não, Deus falou, foi o seguinte: tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, sincero, temente a mim e desvia do mal. Você pode glorificar a Deus, irmão? Vou concluir agora. O que é que Isaías quis falar no capítulo 55? Ele está acessível. Repete comigo: Deus está acessível. Então, indo com os meninos cantam aí, eu até entendo o que o cantor quis expressar. Repete comigo: mas está escrito em Jeremias 23, 23. Porventura, sou eu Deus de perto e não de longe? Quando nós pegamos a planta do tabernáculo, olha que coisa linda. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era um lugar móvel. Aonde Israel ia, levava o tabernáculo desmontado. Deus falava: vem aqui. Eles acampavam, armavam o tabernáculo. O tabernáculo como fosse um cercado, como isso aqui. E dentro desse cercado havia a tenda. O cercado,
a tenda. 12 tribos. 3 atrás, 3 ao lado direito, 3 do lado esquerdo e 3 tribos na frente. Olha que coisa linda, está acessível. O tabernáculo, o cercado, passava-se o cercado, tinha na entrada da tenda, a tenda lá, o cercado aqui, o altar do holocausto. Mais adiante tinha a pia de bronze. Ao entrar dentro daquela tenda, você encontrar o castiçal ou candelabro, uma mesa com 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Perto da divisão, que era dividida aquela tenda no meio, havia o altar do incenso. Tinha uma divisão naquela tenda. O sumo sacerdote entrava uma vez no ano. O sumo sacerdote, depois daquela tenda. Dentro daquela tenda tinha a arca da aliança. A arca da aliança tinha uma tampa conhecida como propiciatório. 2 querubins assim, era a tampa da arca. Um tocando a ponta da asa no outro. Dentro desta arca tinha o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. No Santo dos Santos. O sumo sacerdote entrava uma vez ao ano dentro do Santo dos Santos. Quando Jesus morreu, em Mateus capítulo 24, aconteceram alguns fenômenos, irmãos. Houve terremoto, relâmpagos. Diz que muitos ressuscitaram, mas teve um em especial. Este véu que dividia o Santo dos Santos, a tenda, tinha a espessura de 10 centímetros. Quando Jesus morreu, que bradou: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Diz que esse véu, que somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez no ano, esse véu foi rasgado de cima a baixo. Agora não é só sumo sacerdote, o Grêmio pode entrar, o Ivanildo pode entrar, a Cris pode entrar, o Daniel pode entrar. O véu está rasgado de cima a baixo. O véu foi rasgado. Hoje é acessível ao céu. É claro, precisamos sempre orarmos um pelo outro, nos sustentarmos em oração. Mas a partir do momento, quando eu fico só ora por mim, eu estou dizendo: o véu foi rasgado somente para o pastor César, para mim está fechado. Sabe o que tem acontecido com nós? Nós temos transferido o relacionamento que nós temos que ter com Deus para outro. Porque é mais fácil outro orar por mim, outro jejuar por mim. Eu vim para a campanha, começo os pregadores colocar a mão na minha cabeça. Você sair daqui se encher de big body, se encher de tanta coisa. E tem gente que fala bem assim: irmão, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou sentindo um vazio tão grande. Esse vazio nada mais é do que a presença do Espírito Santo que quer preencher este vazio. Eu não estou falando que tem dias que é o dia mau. Tem dia que, como o salmista falou, porta do inferno vieram contra mim. Tem dia, irmão, que vem porta do inferno para nos oprimir. Mas eu estou falando, irmão, de nós cultivarmos uma vida com Deus. Ixi, já estourei aqui. Só mais 2 tópicos. Não podemos adiar essa busca. É igual aquela pessoa, né? A partir de segunda-feira eu começo o regime. Olha, tem gente que... Qual projetando que é aqui, pastor César? Já fizeram quantos projetando?
Tem gente, irmão, que fez a promessa lá no primeiro projetando, até hoje não consegue cumprir. Fica adiando. Esse adiar, nós corremos um perigo muito grande, passarmos o tempo e nós perdemos a oportunidade. Essa vem para mim. Eu confesso, irmão, de cima do altar. O pastor César sempre me tenta, Ivanildo, vem para cá, e eu fico. Pastor César, eu vejo o pastor César igual aquele pai. Quando eu era pequeno, meu pai falava assim, Ivanildo, ó, a gente conversa depois. Mas quando meu pai trancava a porta do quarto, e o quarto não tinha janela. Senta aqui que vamos colocar o carnê aqui em dias. Mas pai, receba. Pai, receba. Não podemos adiar essa busca. Terceiro, Ele está oferecendo perdão e restauração. O que é restauração? Restauração é voltar ao estado original que era antes. O significado de restauração é isso. Voltar o que era antes. Vamos ser sinceros para nós agora e vamos orar. Do início da minha caminhada e da tua caminhada, será que aquela pergunta que foi feita para Daniel fosse feita para mim e para você? Depois daquela visão da mão escrita na parede, o rei Beltesazar manda chamar Daniel. A primeira pergunta que ele perguntou quando Daniel foi introduzido à sua presença, olha que pergunta, ele perguntou: tu és o mesmo Daniel do dia do meu pai? Era como o rei perguntar: tu ainda é o mesmo? Ou o tempo te mudou? Tu ainda ora? Tu ainda jejuma? Tu ainda gosta de Bíblia? Tu ainda tem prazer no céu? Tu ainda tem alegria quando fala nome escrito no livro da vida? O teu coração ainda queima quando fala de arrebatamento, rua de ouro e de cristal? Tu és o mesmo? É como o rei Beltesazar está perguntando para Daniel: tu és o mesmo, rapaz? Deus nesta noite fala comigo, como ele falou à tarde: Ivanildo, fala ao meu povo na noite desse dia 2 de dezembro do ano de 2026, ô data bonita. Pode louvar o Senhor aqui, que eu quero restaurá-lo. Tem pessoa que eu quero voltar novamente ao estado original que era antes. A aparência é uma, mas eu conheço o deitar e o levantar. Está vivendo como fosse carro a álcool no tempo do frio. Já viu o carro a álcool no tempo do frio, irmão, para pegar? Ô tribulação, irmão. Você quer mesmo em 2026 provar algo excelente na tua vida? Quer mesmo, tem certeza? Você tem humildade para reconhecer? Deus, o que Deus estava oferecendo a Israel, está oferecendo para a igreja do Cruzeiro do Sul, durante 6 dias. Uma oportunidade da restauração da minha vida. Se você crer, fique sobre teus pés. Faça assim com as tuas mãos. Outra coisa para nós encerrarmos. Ele quer nos sarar. Uma geração saúde fisicamente, mas doente espiritualmente. Uma geração que cuida da estética. Eu não estou falando que tem que cuidar, irmão. Se eu pudesse fazer até implante para colocar cabelo, faria. Mas estou falando da inversão de valores. Preocupado com a sua indumentária, com a sua aparência exterior. Mas Deus fala comigo como fala com você.
quero eu sarar. No dia Deus olha para a nação de Israel. Em 2 Crônicas 7,14 fala: Salomão, eu vou colocar uma condição. Que condição é? Deus, talvez Salomão perguntou: Salomão, se o meu povo, é como Deus está batendo no peito falando bem assim, ó, é meu povo, não é qualquer um não. Não é aquele que bate atabaque, não é aquele que adora a Cida, não é aquele que vai para o Juazeiro do Norte, não é aquele que adora Chiquinho. Se o meu povo, Salomão, é meu. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, eu vou sarar.